Olá, estamos aqui para o nosso encontro entre um café e outro. Aliás, você é meu convidado para esse café. E hoje, entre um café e outro, eu quero falar sobre a cidade. A cidade é onde mora a maior parte dos brasileiros. 85% dos brasileiros moram na cidade. Então, a cidade é o nosso mundo. E eu não sei se você já parou para pensar na relação entre a cidade e o indivíduo. A cidade é fruto de competição. A gente percebe isso, não é? Há muita gente e pouco recurso. Eu, por exemplo, moro na cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo tem milhões de habitantes, e é muito mais gente do que os recursos que a gente tem. Por isso, a cidade exige competição. Isso é muito triste, porque o outro, que deveria ser o próximo, aquele que a gente deve amar, que a gente deve ajudar, vira o adversário. Aquele que está disputando o mesmo emprego, mesmo lugar no ônibus, mesmo lugar na rua, se a gente estiver dirigindo. Inclusive disputando o mesmo ar, numa cidade poluída, por exemplo. Não é? Isso é muito angustiante. E eu me lembro de uma passagem das Escrituras, que é a passagem que fala sobre José do Egito tentando salvar o Egito da fome. E imagina quanta gente migrou para o Egito. Quanta gente migrou para o Egito. A Bíblia mesmo fala do Jacó e seus filhos que foram para o Egito comprar comida. A exemplo de Jacó e seus filhos, quanta gente não foi para lá? Havia fome. O José abriu os silos do Egito. Você lembra da história de José, né? Ele foi preso, o faraó teve um sonho, sonhou com 7 vacas magras devorando 7 vacas robustas, sonhou com 7 espigas de milho todas secas, devorando 7 espigas de milho saudáveis, e aí ninguém sabia interpretar o sonho. Na verdade era um pesadelo, né? Porque você sonhar que vacas magras estão devorando vacas gordas não é exatamente um sonho, né? É um pesadelo. Que trigos mirrados estão devorando trigos saudáveis, é um pesadelo. O que é isso? Que notícia é essa? E aí o José interpreta o sonho do faraó dizendo que a notícia não era boa mesmo. A notícia é de que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, que acabariam com todos os estoques reguladores ou não, com todos os estoques de grãos. E aí o José sugeriu fazer armazenamento em locais diversos, várias cidades do Egito, durante 7 anos de fartura, para depois liberá-los assim que a fome chegasse. E foi assim que se fez. Então imagina quanta gente veio para o Egito buscar comida. A gente tem na Bíblia, por exemplo, a história, como eu já disse, do Jacó e seus filhos, cujos filhos foram buscar comida no Egito. E como eles, muitos vieram. Então imagina o fenômeno de urbanização que houve no Egito. Um montão de gente chegando e eles tendo de construir uma nova cidade. E novas leis, mais estradas, água para todo mundo, um montão de línguas novas sendo faladas na rua, normas de comportamento. Isso vai criando um fenômeno de urbanização. E sabe o que eu acho? Eu acho que a fome continua por detrás
do surgimento das cidades. Porque a gente tem pelo menos 3 tipos de fome. A fome fisiológica, né? Você precisa comer. Não é? Saco vazio não para em pé, então precisa comer. Você tem a fome social, que é a gente quer mudar de classe, quer subir na vida, quer conquistar um lugar no mundo. Isso é fome social. E tem uma outra que é muito particular, que eu chamo de fome existencial, que é a gente quer um mundo à nossa imagem e semelhança. Eu me lembro quando a primeira vez que a Mega Sena deu um prêmio enorme e os jornalistas saíram perguntando o que a pessoa faria se ganhasse aquele prêmio, e uma das pessoas entrevistadas disse: eu não faria nada, nem eu, nem minha mulher, nem meus filhos, eu não faria nada, teria sempre alguém fazendo tudo por nós. Ele sonhava com um mundo à sua imagem e semelhança. Isso é fome, tudo isso é fome. O ser humano tem fome de carinho, tem fome de aceitação, tem fome social, tem de crescimento, tem fome fisiológica e tem essa fome existencial, de construir um mundo em que ele se sinta o centro desse mundo. Pois é, tudo isso a cidade acena, dizendo que na cidade é possível. Mas quando a pessoa chega na cidade, sabe o que ela encontra? Competição. Ela vira um número. E se o seu número diz que você tem crédito, você tem crédito. Se o seu número diz que você não tem crédito, você não compra nada. Se bobear, nem comida você compra. Então, a cidade é devoradora. E isso é uma angústia. Então, competição. E competição é a parceira preferível da solidão. Não há solidariedade na competição, tá certo? Tá todo mundo tentando sobreviver. Então a relação entre a cidade e o indivíduo é cruel. Primeiro porque a cidade só abraça os indivíduos vencedores. Aos perdedores, a fome, a sarjeta, a expulsão, sei lá, a prisão, a morte. Então, muito, muito complicado isso. E você sabe que a igreja, como Jesus a pensou, ela é uma saída para a crise da cidade. Porque ela propõe recriar a comunidade, que substitui a competição pela cooperação, que substitui o número do sujeito pelo nome do sujeito, que substitui o sujeito como um objeto para o sujeito como um irmão, uma irmã, fraterno, membro da família. E eu acho que essa é a grande contribuição da igreja nessa loucura da competição da cidade. Ser um espaço onde o ser humano não precisa mais competir, porque ele não encontrará adversários, ele encontrará o próximo, aquele a quem ele deve amar e aquele que o amará. Encontrará o fraterno, o irmão, a irmã, com quem dá para conviver. Acima de tudo, encontrará o maior de todos os amigos, que é o próprio Cristo. Um dos meus sonhos, e eu trabalho para isso, é que a igreja local seja esse lugar de aconchego, esse lugar de abraço, esse lugar de cooperação, esse lugar onde a competição não faz sentido, onde tudo é de todo mundo. Aliás, essa foi a grande experiência da igreja primitiva. Então, entre um café e outro, escreva nos comentários, diz a sua opinião, faça a sua pergunta, escreva. Eu vou fazer questão de ler e comentar com você. Então, escreva nos comentários,
Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho, porque aí a gente volta a conversar, você vai saber quando eu estiver no ar de novo e você vai obter a sua resposta. Ou então eu vou trazer para você uma outra proposta para você pensar melhor. Escreva nos comentários, inscreva-se no canal, acione o sininho e vamos cafezar.